Olá, eu sou Karina Zucolotto e hoje nós vamos falar sobre os possíveis julgamentos que podem ser realizados ao longo dessa semana no Supremo Tribunal Federal. Vamos começar dos processos da primeira turma, sim, porque toda terça, a partir de agora, já a semana passada nós tivemos a abertura do ano judiciário de 2025 e uma sessão solene, o tribunal começa a trabalhar com força total. E nessa semana, a primeira turma já tem pautado ali vários processos, dentre eles um recurso do Ministério Público em um caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão da ministra Carmen Lúcia, determinou que esse processo, uma queixa-crime, uma ação penal proposta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por crime contra a honra, fosse encaminhada para julgamento ao Tribunal Regional Federal, tendo em vista que em 2022 ele não foi reeleito para o cargo da presidência da República. Não tendo sido reeleito para o cargo, não vai exercer a função, não terá a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, em razão da função que ele já não exerce mais. Por isso que se fala, né? Foro privilegiado ou prerrogativa de foro em razão da função. Contra essa decisão, o Ministério Público recorreu para dizer para o Supremo que, no caso da queixa-crime, o Supremo teria que ter se manifestado e determinado o arquivamento e não declinado da competência lá para o TRF da primeira região. A ministra Carmen Lúcia manteve a sua decisão e o julgamento pode ser retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. No plenário virtual, nós temos também um rol extenso de processos que podem vir a julgamento, e um deles envolvendo a lei de drogas e aquele caso que o ano passado o Supremo julgou um recurso extraordinário, decidindo pela quantidade que deve ser verificada no momento da apreensão, especialmente da maconha, com o usuário, para saber se aquela pessoa, a partir da quantidade, deve ser considerado usuário ou traficante. E por que o Supremo fez isso e tomou essa decisão? Porque na lei de drogas, que é uma lei de 2006, não há a definição e a diferenciação entre essas duas figuras. E nem mesmo o Congresso Nacional até hoje legislou para estabelecer de que maneira os juízes devem adotar, que critérios objetivos devem ser adotados para se diferenciar esses dois consumidores, né? Essas duas pessoas, usuários e traficantes. E o Supremo, portanto, em um recurso extraordinário, acabou definindo a quantidade. E a partir desse julgamento, em sede de recurso extraordinário, a Defensoria Pública vem agora pedir esclarecimentos para saber o seguinte, e isso está no plenário virtual: quem é que vai aplicar aquelas penalidades previstas no artigo 28 da Lei de Drogas, que, segundo o Supremo, não podem mais ter caráter penal, por ser uma medida excessiva ao usuário que deve ser considerado o quê? Um dependente químico, não deve estar sujeito a qualquer tipo de discriminação, que interpretar o artigo 28 da Lei de Drogas com um caráter penal e criminal é uma medida desproporcional. Mas o artigo 28 diz lá, dentre essas penas que vão ser aplicadas, pode ser aplicada a ele uma pena de advertência sobre os riscos e os efeitos do uso da droga e também pode determinar que esse usuário, uma vez identificado pela quantidade que foi definida pelo Supremo, que ele frequente cursos ou programas envolvendo também esse mesmo tema. E a Defensoria quer saber, Supremo, tá bom, você decidiu a quantidade para o usuário, mas quem vai aplicar essa medida que agora deve ser administrativa? E nesse mesmo recurso, o Ministério Público também questiona um outro ponto. Ele quer saber, Supremo, a partir de que momento essa definição e esse critério pela quantidade da droga deve ser aplicado nos processos em andamento? Desde a data da promulgação da Lei de Drogas, que é de 23 de agosto de 2006, ou daqui para frente? Então vejam, quantos questionamentos envolvendo esse recurso que foi julgado no ano passado. E no plenário físico, que tem sessões marcadas para todas as quartas e quintas-feiras,
começando a partir das 14 horas, nós temos encontro marcado com um assunto que também estava no plenário virtual e já havia inclusive uma maioria formada, mas que houve um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes, fazendo com que esse processo saísse do plenário virtual e viesse para o plenário físico reiniciar toda a discussão. E a discussão gira em torno do seguinte assunto: a revista íntima realizada em visitantes dos presídios brasileiros. A prova obtida a partir dessa revista íntima, em que a pessoa fica completamente nua, tendo verificado as suas partes mais íntimas por agentes policiais para ver se encontra objetos que são de entrada e ingresso proibido nos presídios, se essa revista íntima deve ser considerada uma situação degradante, vexatória, uma situação constrangedora a ponto de anular a prova obtida a partir da sua realização? Então, vamos lá. A discussão é sobre a ilicitude da prova obtida a partir da realização de revistas íntimas nos visitantes em presídios de todo o Brasil. Nesse caso aqui, uma mulher foi condenada por tráfico de drogas por ter sido encontrado nas suas cavidades, vamos dizer assim, íntimas, 96 gramas de maconha quando ia visitar o seu companheiro. E essa prova serviu para condená-la por tráfico de drogas. O ingresso foi numa penitenciária lá do Rio Grande do Sul. E aqui o que se pede é que ela seja absolvida, como fez o Tribunal de Justiça. Na verdade, aqui o recurso é do Ministério Público. Pede que seja revertida a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que absolveu a mulher por entender que a prova era ilícita, justamente por ter submetido essa visitante a uma circunstância vexatória, violadora do seu princípio da dignidade da pessoa humana e violador de direitos como a honra, a imagem e a intimidade. Uma vez que são violados esses direitos fundamentais, a prova deve ser considerada ilícita. Essa é a regra geral. E assim entendeu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mas o Ministério Público, ao recorrer dessa decisão, fez um contraponto, disse assim: olha, os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Sim, de um lado, há o dever do Estado de preservar a honra, a intimidade, a imagem das pessoas, a dignidade como algo íncito ao ser humano. Não se trata de um direito efetivamente, é algo que a gente nasce com essa dignidade. Ninguém pode tolher, muito menos o Estado. Deve preservar todos esses direitos, mas por outro lado, existe uma proteção de toda uma coletividade que envolve a segurança pública, que o Estado também não pode negar. Então, permitir que pessoas ingressem com objetos proibidos durante as visitas nesses locais de alta proteção e que necessitam de um rigor muito maior para a verificação do ingresso com objetos como droga, armas brancas, vamos dizer assim, chips de celulares, às vezes até celulares que podem fazer com que o preso se comuniquem com as pessoas do lado de fora. Isso faz parte da segurança pública. Então o Ministério Público diz ao Supremo que deve haver uma ponderação para se reverter essa situação. Então vamos lá. Essa questão foi iniciada no plenário essa semana passada, na quarta-feira, mas há uma promessa de retomada desse julgamento na próxima semana, com a continuidade dos votos dos demais ministros. Até agora, eu disse para vocês, o julgamento estava no plenário virtual, vários ministros já proferiram o seu voto, o único que não havia proferido ainda foi o ministro Luiz Fux, que também vai se manifestar. E a ministra Rosa Weber também já havia votado e o voto dela é mantido, porque ela, aposentada, não pode reafirmar o seu voto. E assim, o ministro Flávio Dino não pode ter o voto dele. A opinião dele aqui pode ser manifestada, mas o voto dele não é computado para fins de resultado de julgamento. Então, é mantido o voto da ministra Rosa Weber. Mas do que temos até agora desse julgamento que pode ser retomado nessa semana, na quarta-feira, o ministro Luiz Edson Fachin reafirma o seu voto e diz: toda e qualquer revista íntima deve ser considerada vexatória, porque
expõe o visitante à nudez e às circunstâncias que violam a sua honra, a sua dignidade, que isso é inadmissível, e, portanto, ele absolve essa mulher acusada de tráfico, condenada por tráfico de drogas, e diz que no prazo de 24 meses, a partir desse julgamento, os presídios devem ser monitorados ou devem ser aparelhados com dispositivos que possam identificar esses objetos nessas cavidades mais íntimas dos visitantes, como, por exemplo, o uso de scanners corporais, uso de raio-x, esteiras para verificar se aquele material que o visitante vai entrar na penitenciária contém algum desses objetos proibidos, mas que a revista íntima ela deve ser considerada ilegal e que, portanto, toda revista íntima deve ser considerada uma prova nula. A prova obtida a partir dela deve ser considerada nula. A ministra Rosa Weber havia votado no mesmo sentido. Então, daqui nós já temos 2 votos, já que não pode mudar. E o ministro Alexandre de Moraes, que pediu destaque lá no plenário virtual e fez deslocar essa discussão para o plenário físico, ele já manifestou a sua preocupação em se proibir a revista íntima nos presídios brasileiros, trazendo os dados, alguns dados e números, que me permitam, eu anotei aqui o número que o ministro Alexandre de Moraes trouxe para reafirmar a sua divergência e tentar convencer os demais pares a votarem como ele para não proibir a revista íntima, mas que ela seja permitida de forma excepcional, com a concordância do visitante. Se o visitante não concordar em fazer a revista íntima, ele pode ser proibido de entrar no presídio. Mas aí essa revista íntima deve ser feita por um profissional, um agente policial do mesmo gênero que ele, e se houver algum excesso ou abuso por parte dos agentes penitenciários, aí sim deve haver, né, as punições correspondentes que podem levar, inclusive, à anulação da prova obtida. É nesse sentido a divergência do voto do ministro Alexandre de Moraes, para que não proíba, mas que trate como medida excepcional. E aí o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe o seguinte dado. Em 2 anos, as penitenciárias brasileiras receberam pelo menos 500 mil visitas. Dessas 500 mil visitas, 625 mil apreensões ilícitas de objetos ilícitos foram feitas. E desses objetos ilícitos apreendidos eram drogas e celulares. E esses objetos apreendidos envolviam, né, tanto a revista pessoal como revistas íntimas. Então, esse tema, nós temos encontro marcado com ele essa semana, na retomada desse julgamento que envolve centenas de milhares de pessoas que têm os seus parentes cumprindo pena nas penitenciárias brasileiras e que fazem parte da vida e do cotidiano de muitas pessoas que acompanham esse cumprimento de pena dos seus parentes, principalmente no caso aqui, os visitantes. Ok? Ficamos por aqui e ao longo da semana, quando nós tivermos decisões, eu vou trazendo para vocês aqui também essas atualizações. Uma ótima semana para todos e até lá!